vamos falar agora sobre o Fórum Social. Na realidade, a gente vai falar sobre a Frente Nacional contra a Fome, e que, inclusive, foi lançada justamente nesse âmbito do Fórum Social das Resistências. A gente vai conversar neste momento com o Fábio José Garcia Paz, ele que é da Mobilização e Incidência Política na Associação Franciscana de Solidariedade, Cefras. Olá, Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos e todas, paz e bem. Bom, Fábio, primeiramente a gente quer te agradecer por ter nos atendido neste momento aqui no Jornal Brasil Atual, porque a gente estava com uma entrevista aqui marcada justamente para falar sobre essa Frente Nacional contra a Fome, com o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário também, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, que é o Miguel Rosseto. Mas o Rosseto, a assessoria dele, nos enviou uma mensagem dizendo que ele está com suspeita de Covid. Olha só, a pandemia realmente não acabou, está com suspeita já que a esposa dele está com Covid, e ele não tem condições nenhuma nesse momento de dar entrevista. E aí a gente já sabia, né, que o Fábio José Garcia Paz também já está totalmente envolvido nessa Frente Nacional contra a Fome. Ele prontamente nos atendeu, e eu quero deixar aqui o nosso agradecimento, viu, Fábio? Inclusive, falando em Covid, você está aí num posto de saúde, é isso, né? Isso, eu estou aqui com meus dois pequenos, grandes filhos, né? A Pilar e o Heitor estão tomando a segunda dose, e é um ato importante, né? Não só de resistência, como um ato político, se vacinar num período de tantas mentiras e negacionismos, né? Então, estou aqui, eles estão já lá na sala esperando, mas nós precisamos compartilhar também a agenda do enfrentamento à fome. Então, a gente agradece aí por essa oportunidade. Muito bem. Bom, a gente sabe que o quadro que o Brasil vive hoje, né, Fábio, é dramático, onde 1 em cada 2 brasileiros, né, encontra-se aí em situação de insegurança alimentar. Cerca de 19 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, onde não conseguem se alimentar regularmente nenhuma vez por dia, né? Os dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que é desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede Pensão. Agora, diante desse trágico quadro, Fábio, onde o Brasil volta ao mapa da fome no mundo, qual a importância da gente ter essa Frente Nacional contra a Fome? Bem, primeiro eu quero pedir a compreensão de todos que eu estou na rua, né? Então, talvez falar da fome na rua é importante também. Evidencia que esse problema ele tem sido parte da rotina de mais da metade dos brasileiros e das brasileiras. A Frente da Fome, ela surge com 3 perspectivas muito evidentes político de Estado. Então, a fome é um conceito que no Brasil nós sabemos que é a rotina das pessoas, porque quando a gente fala de insegurança alimentar, este conceito em que a ONU utiliza, ela classifica grupos e muitas vezes deixa a maioria de outras populações fora desses índices. E para nós, o conceito da fome é resgatado muito a partir da perspectiva de Josué de Castro, quando ele vai dizer que a fome, na verdade, ela é uma geografia de um processo muito mais triste, muito mais dramático e, portanto, muito mais real e, nesse sentido, político. Então, essa é uma perspectiva central da frente, de trazer a perspectiva da fome como uma questão política e um enfrentamento político dessa realidade. Segunda dimensão... Sim, continue. Não pode perguntar ou considerar? Pode, é que você já me deu o gancho, né, em relação da fome como projeto político-econômico, mas continue aí o seu segundo ponto que você ia falar. Sim. A segunda perspectiva que as pessoas estão perguntando, mas já existem tantas redes, já existem tantos fóruns, né, existe a Conferência Popular de SAM, que nós somos partes também, mas a segunda perspectiva é organizar essa realidade, esse enfrentamento na perspectiva popular.
na perspectiva política e popular. Em que sentido? Os movimentos e organizações que enfrentam as filas da fome, ou que enfrentam o problema da falta de acesso, ou da falta de oportunidade de produções alternativas, são essas organizações e movimentos que estão se comprometendo. Então, não é uma frente diplomática ou de relações públicas ou institucionais. Vamos debater sobre a fome. Essas organizações, e entre elas a organização que eu atuo, que é o Cefras, Ação Social Franciscana, junto com Periferia Viva, junto com Ação e Cidadania, junto com várias outras organizações, movimentos como a Coalizão Negra por Direitos, nós temos o compromisso de, conosco mesmo e com a gente, como nós costumamos falar, nós temos que enfrentar a fome. E aí essa perspectiva de unidade popular, ela é importante nesse momento do país. Então, essa é a segunda perspectiva importante. E a terceira e última que nós consideramos é que a fome e esse projeto unitário, ele tem que considerar algumas estratégias. A primeira é articular o campo, é articular as cidades, é articular os movimentos no enfrentamento, desde produção a distribuição dessa comida ou o acesso à comida. E um dos outros pontos seria, temos que levantar evidências, como que nós geramos informações a partir da realidade, do dia a dia dessas organizações. E a terceira dimensão é a pressão política, por meio de ações diretas de pressão política para enfrentar a fome no país. Então essas três perspectivas é a razão de existir desta frente de um caráter diferente, de um caráter necessário dentro do contexto do país. Exato, eu estava puxando aquele gancho, né, que a fome é um projeto realmente político e econômico, né, você citou o José de Castro também, e existe uma contradição muito grande, não é, Fábio? Porque aqui é um país continental, enfim, dizem que é o celeiro do mundo, tem muitas terras produtivas para plantar, só que planta e colhe commodities, não é isso? Quer dizer, enquanto o povo passa fome, né, Fábio? Esse tema nós sabemos que não dá para encarar a fome com a entrega de cestas básicas, a entrega de marmitas. E nós, no caso franciscanos, nós temos encontrado que as filas têm aumentado. E a pergunta é, até quando nós nos manteremos nesta imagem de um país de marmitas? E essa preocupação de não sermos um país de marmitas e de filas de entrega de cesta básica, nós temos que enfrentar o que acaba articulando e construindo esse país da fome. E aí não tem como nós não entrarmos em temas relacionados à questão da produção, a questão do acesso à comida e o que está no centro, né? Por isso que nós colocamos como centro de debate e reflexão, o enfrentamento a um sistema econômico, portanto também um sistema político, que acaba fazendo esse matrimônio diante da venda de um produto que deveria ser rotina e um bem básico para a população. Então, para nós, das organizações e dos movimentos, esse debate político, ele é central, e nós temos que cada vez mais nos aprofundarmos e entendermos toda essa arquitetura, né, de capitalização de uma coisa que seria básica, que deveria ser até gratuita, né? Então, nesse sentido, é o que nós estamos falando. Como Frente Nacional, nós temos essa bandeira do enfrentamento, de encarar esse processo no caráter político, mas nós também sabemos que nós precisamos nos organizarmos. Se nós conseguirmos criar modos de produção alternativos, modo de caminhos de acesso a essa comida que é produzida de forma saudável e de forma compromissada com um projeto de país para todos e todas, nós já conseguimos fazer muito bem a nossa parte, porque há uma história no Brasil, e eu agradeço por essa oportunidade, porque o grande resultado da frente é isso, como que essas organizações, nós estamos falando de MST, nós estamos falando de MPA, nós estamos falando de CONTAG,
organizações que vêm atuando frente à questão da produção alternativa. Se nós conseguimos ter uma agenda de convergência, um plano de convergência, a marmita que os franciscanos entregam, que a Ação e Cidadania entrega, ela pode vir de modo de produção já alternativo. E nós conseguiremos, assim, construir um projeto político de país que parte de nós mesmos. E aí sim fazer pressão para que esse sistema, né, esse sistema econômico, esse sistema político seja quebrado com novas formas de produção e de acesso à comida. Esse é o debate e essa é a grande a grande questão para frente. Como que nós vamos enfrentar de maneira prática, operacional, o problema da fome com os movimentos e com as organizações que têm isso na agenda de modo prioritário. Exato, Fábio, você deu um exemplo prático agora, né? Quer dizer, o MST produz, vocês ajudam, né? O povo de rua, enfim, distribuem essa comida, só que essa comida deve vir exatamente desse camponês, desse trabalhador e trabalhadora rural que está ali nessa mobilização do MST. É isso, eu queria que você falasse como é que vai chegar, né, essa comida em diversas partes do Brasil. A gente acompanhou o lançamento dessa Frente Nacional contra a Fome, foi aí no Rio Grande do Sul, não é isso? E como isso, é que chega do Brasil inteiro? Quer dizer, tem gente já querendo saber como é que faz para participar, como é que se integra, como é que a gente fortalece mais ainda essa Frente Nacional contra a Fome? Então, o grande, eu acho que se a gente pudesse falar em resultado, né, o grande resultado dessa frente é que hoje, aproximadamente alguns meses atrás, essas organizações, esses movimentos coletivos, coalizões no âmbito popular, e de trabalho realmente concreto na base, vem se encontrando. E nós temos o desafio agora, nos próximos dias e meses, nós termos um planejamento de convergência. Nós já iniciamos esse trabalho em que cada organização que hoje prioriza o enfrentamento da fome possa apresentar as suas ações e como que cada uma pode compartilhar ou fazer parte dessa ação de maneira unitária. Então, nós estamos falando de MST, nós estamos falando também da Periferia Viva, por exemplo, que é uma iniciativa de grupos, movimentos e projetos populares para pensar na questão da fome no âmbito das periferias. De que modelo é esse? Hoje nós temos o MTST, que tem as suas cozinhas solidárias, né? Então, a ideia é estar definindo estratégias concretas. Se nós vamos ampliar com cozinhas comunitárias, essa é uma perspectiva, mas como que nós também criamos esse canal de diálogo e de planejamento com o modo de produção que muitas vezes está no campo, como a gente deu o exemplo aqui do MST e de outros movimentos. Então a ideia é estar definindo modelos de implementação do enfrentamento à fome nas periferias, e que isso possa servir para os movimentos, organizações às vezes pequenas nos seus territórios, e ao mesmo tempo criando aí um diálogo de produção. Muitas vezes as organizações que estão na frente não dialogam no território. Então esse é um grande resultado. E aí, como eu comentei com vocês, nós temos 4 eixos de organização da frente. O primeiro está no campo da articulação territorial. Como que a gente organiza a produção, como que a gente organiza o acesso à alimentação, de caráter popular e com compromisso político. Segundo ponto, um dos eixos é a questão da formação. Como que a gente dissemina e acaba atuando no campo da formação e da comunicação com esse povo e essas iniciativas. E o terceiro, como que a gente vai criando relatórios, informes e pesquisas que vêm através do campo e dessas atuações. E por último, tem organizações, no caso da Ação e Cidadania, que trabalha hoje com uma agenda forte de pressão e incidência política, que a gente chama de advocacy, e a Ação e Cidadania, por exemplo, vai estar nos apoiando num eixo que nós chamamos de incidência política, com monitoramento, pressão no Congresso e nas agendas federais, estaduais e municipais. E aí, como que se organiza essa frente? Por meio de GTs. Então, cada organização, cada pessoa interessada, tem um pesquisador que tem um núcleo de pesquisa,
ele pode fazer parte de um desses eixos, no caso do campo talvez das pesquisas e levantamento de evidências. Tem uma organização de base lá no Pará, eles querem participar da frente no campo da articulação, porque eles produzem refeições diárias. Eles podem entrar no GT de articulação e atuação territorial. Então, a frente ela se organiza com um GT, e esse GT ele tem um planejamento que é moderado, coordenado e animado por uma das organizações que compõem o... E aí, por último, eu queria retratar por que nós fizemos o lançamento em Porto Alegre. Porque não tem como a gente fazer um lançamento virtual, um lançamento institucional. Nós temos que fazer esse lançamento dentro de uma agenda política e popular. E o Fórum de Resistências, para nós, foi o lugar mais simbólico, porque nós fizemos o lançamento, mas nós já estamos há meses trabalhando nessa agenda, e agora a gente só queria noticiar para poder também que outros possam aderir e fazer parte desse projeto de enfrentamento para os próximos anos. Então, companheiros e companheiras, a proposta nada mais é do que ser um espaço estratégico, mas um espaço tático para o enfrentamento da fome de caráter popular, a partir de nossas forças, a partir de nossas experiências. É tão bonito você ver nas mesas de debates e de definições, você ter, por exemplo, a Coalizão Negra e, por outro lado, você ter Ação e Cidadania, né? Você ter a Oxfam e ter os franciscanos. Então, a dimensão da diversidade para o enfrentamento dessa situação, ela é importantíssima. E se nós nos dedicarmos ao enfrentamento da fome, nós vamos estar nos dedicando a enfrentar de modo popular esse sistema econômico que mata, que financiariza vidas e que financiariza até aquilo que nós tanto precisamos, que é a comida, né? Então, essa que é a grande proposta da frente aí para os próximos dias e meses, né? Muito bem, a gente só tem alguns segundinhos, estamos já no final do jornal. A pessoa que, enfim, as entidades que querem fazer parte, querem engrossar, né, o fortalecimento dessa Frente Nacional contra a Fome, o que devem fazer? Qual o caminho? Existe já uma página ou é através das entidades mesmo? Não, quem quiser conhecer mais e participar pode acessar pelo Instagram, Frente da Fome, pelo Facebook. Nós estamos, até isso é um debate político para nós, né? Nós queremos começar de uma maneira muito direta com as pessoas e com as organizações. Nós temos todo um sistema de banco de dados, de informações das organizações que estão aderindo, mas nós preferimos ter essas mídias mais simples e diretas, por enquanto, Instagram e Facebook. Manda lá uma mensagem, a gente está respondendo, e aí vocês vão receber uma carta, toda a orientação necessária. E logo, logo nós vamos ter aí um site, porque nós também queremos que esse site possa produzir e fazer a convergência da questão da fome em âmbito nacional e também articulado aí com uma agenda internacional. Tá ótimo, Fábio. A gente agradece demais daqui a sua participação. Forte abraço. Corre lá com os seus filhos para dar vacina neles. Um beijo, Fábio. Isso, vacinar a criançada aí, hein? Toda gurizada, piazada, tem que se vacinar. E a Frente da Fome está aí, estamos juntos. Agradecemos a vocês também por nos convidar para esse espaço. Ok, grande abraço. Falamos aqui com o Fábio José Garcia Paz, da Mobilização e Incidência Política no Cefras, que é a Associação Franciscana de Solidariedade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.